Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tarde, tudo bem? Beleza. Nós vamos iniciar mais um dos nossos momentos de estudo, né? E hoje nós estaríamos falando a respeito da ufologia e espiritismo. Mas, infelizmente, um problema técnico não permitiu que a gente trouxesse esse tema hoje. Como o tema da próxima aula, ou seja, do sábado que vem, seria este que nós vamos fazer hoje, eu resolvi antecipar, ou seja, trocar. Sábado que vem nós vamos falar sobre ufologia. O tema que nos pediram, como todos os outros, a pessoa, certo dia, numa conversa que nós tínhamos lá no Magdala, nos questionou a respeito por que as pessoas se suicidam, por que Deus, na sua misericórdia, na sua grandiosidade, permite que as pessoas se suicidam, né? E aí ela sugeriu como tema, por que o senhor não traz isso? Porque é diferente da visão espírita do suicídio. A visão espírita do suicídio foca muito mais nas consequências do ato do que necessariamente nas causas. E hoje nós vamos ver muito mais as causas do que as consequências. As consequências nós conhecemos e sabemos como funciona, né? Então, a visão espírita do autoextermínio, tá? Nós não vamos tratar aqui da destinação do espírito, das consequências. Vamos entrar alguma coisa ou não dentro desse tema. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, que é a pandemia, que é nós estarmos confinados. E no confinamento, né, nessa reclusão, muita coisa aconteceu. Lamentavelmente, muitas famílias tiveram dificuldade na convivência mais próxima, no dia a dia, e as dificuldades foram aparecendo, as desavenças, as diferenças foram aparecendo. Além de aparecer essas diferenças entre familiares, aquelas pessoas que moram sozinhas, ou aquelas pessoas que já traziam consigo uma certa dificuldade de relacionamento, acentuou-se esse sentimento e essa sensação. Haja visto que uma página que nós temos no Face, sobre suicídio, ela tem muitas visitas. Tá? E principalmente de abril para cá, abril e maio para cá, aumentou muito o acesso desta página. E nós, então, temos pensado que muito mais em função das sensações, dos sentimentos que essas pessoas vêm trazendo, o isolamento, a solidão, a indiferença, as dificuldades. E aí, esse tema nós falaríamos muito mais no final do ano. Aproveitei para colocar para o sábado que vem, estamos antecipando para hoje. Então, é extremamente interessante nós falarmos a respeito do suicídio, né? dessa forma de sair da vida. Esse autoextermínio, além das dificuldades que nós passamos com a pandemia, nós temos percebido que, lamentavelmente, focou-se demais no Covid-19, na pandemia, e esqueceu-se dos demais problemas, dos demais desencarnes. Tudo que se desencarna parece que é só Covid, e não é bem assim. As outras mortes, os outros desencarnes continuam acontecendo. Nós não vamos entrar no mérito aqui, sabe, se estão utilizando o Covid de uma forma errônea ou não, isso é lá com eles. Mas o fato é que o número de suicídios, se formos buscar as estatísticas dentro de um site que tem, que é do cartório, nós vamos ver que o índice de suicídio aumentou muito nesse período. Então, meus irmãos, a gente precisa entender um pouco mais como é que acontece isso, como vem isso, até para que a gente tenha
ferramentas, argumentos, se poste diante das dificuldades e destas dificuldades, quando nos depararmos com situações como esta, de sabermos como a gente deve agir. Tá? Mas vamos entender um pouquinho desde onde vem isso, para nós entendermos o momento atual. Porque sempre houve, né? Enquanto homem, enquanto ser pensante, sempre houve o suicídio. Sempre houve a saída da vida pelas portas do fundo. Eu costumo dizer que são a porta dos fundos mesmo, do corpo material, porque o espírito chega num estado de desespero, num estado de desânimo, de tal sorte que ele sucumbe. Então, isso sempre houve. O homem, enquanto ser pensante, sempre achou que o autoextermínio resolvesse a ele todas as suas dificuldades, todos os problemas. Saindo da vida do corpo físico, que tudo, então, dentro da teoria do início, do berço e do término no túmulo, imaginava, e imagina muitos, que todos os problemas se acabam. Tá? Então, isso sempre houve. É que, quanto mais existem formas de divulgação, meios de comunicação, mais noticiado será esses atos. E isso vai alarmando, vai alastrando de tal sorte que antigamente era raro nós ouvirmos falar em suicídio, até porque tinha suas razões sociais, religiosas, de cunho cultural. Então a gente pouco se ouvia falar, mesmo sabendo que sempre existiu, que sempre houve, mas não tinha tanta divulgação como tem hoje. Né? Então, historicamente, sempre houve. Enquanto ser pensante, isto sempre existiu. E em todos os sexos. Não pensem que há, por exemplo, a predominância mais homens ou mais mulheres. Não. Dos dois lados. Sempre houve. Tá? Então, não há 70% dos suicídios são sexo masculino ou feminino. Não. A coisa caminha meio parelha. Porque a fraqueza do espírito, a fraqueza no espírito, se assim podemos dizer, ele se acentua em qualquer dos sexos, de acordo com a vibração de cada um. Então, ele vai acontecer, e historicamente, isto sempre existiu. Em todas as faixas etárias. Quando nós falamos em todas as faixas etárias, eu não trouxe estatística porque não é essa a intenção, até porque as estatísticas elas estão oscilando muito. Antigamente nós tínhamos na faixa etária dos 8 aos 42, 45, um índice muito alto de suicídio, de mortes e autoextermínio. E esse número, ele foi esticando, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele foi aumentando, dos 45 ele foi subindo para 50, para 60, e da mesma forma. Aí dos 18 ele vem descendo para os 16, para os 15, para os 14, para os 12, tá? E se nós pegarmos principalmente em determinados pontos do globo, nós vamos ver que há em determinados países, principalmente Japão, um índice muito alto no meio das crianças e dos executivos lá em cima. Então, são duas pontas dessas faixas. Mas sempre existiu em todas as faixas etárias. Todas as classes sociais. Todas as classes sociais e a perda do status, né? Em todas as classes sociais, porque naquela classe social menos favorecida, invariavelmente bate o desespero, invariavelmente bate as necessidades materiais, e na outra ponta, ou seja, nas classes mais ricas, nas classes mais favorecidas, a vergonha, a perda desse patrimônio. Então, ela acontece também da mesma forma. Eu costumo dizer que a lágrima, ela tem o mesmo gosto salgado, seja lá na favela, né, lá no barraco da favela, quanto lá na mansão do bairro de luxo. O gosto do sal na lágrima é o mesmo,
Então, em todas as classes sociais, isso acontece. Essa perda de status, principalmente nas classes mais altas, é a maior consequência do autoextermínio. Né? E em todas as civilizações e culturas. Então, isto sempre existiu, historicamente sempre existiu. Cada cultura, cada civilização com seus rituais, com seus costumes, mas sempre existiu. Tá? E nós temos, então, como exemplos, nessa história, os rituais para lidar com os corpos. Esses rituais para lidar com os corpos, muitas vezes, levavam o indivíduo num pensamento de que ele se automatando, ou seja, se matando, suicidando, ele poderia ceder o seu corpo em prol dos deuses, e se ele fosse imolado, se o seu corpo fosse utilizado para esta ou aquele ritual, ele teria benefícios, né, lá do outro lado da vida, ou seja, lá no paraíso. Da mesma forma como aqueles homens-bomba imaginam que eles, colocando em seu corpo físico aquela carga de explosivos, detonando no meio de uma série de pessoas, que é um suicídio e assassinato, e ele vai desfrutar das 70 virgens no paraíso. E nós, embora não vamos entrar nesse caminho, nós ficamos imaginando a decepção do espírito. Nós sabemos que o espírito acaba se decepcionando. Então, nos rituais para lidar com esses corpos, era uma forma, era um motivo do suicídio. E os vikings, olha só, eles enalteciam as mortes violentas, ou seja, quanto mais violento o cara se matasse, tá? Ou quanto mais violentos eles estivessem numa batalha, melhor seria o paraíso. Então, nós ficamos imaginando, se nós pegarmos Kardec, quando Kardec nos fala a respeito dos espíritos nas guerras, nas batalhas, que o espírito, muitas vezes, no meio da guerra, é atingido, o seu corpo cai por terra, o espírito continua ainda lutando, continua guerreando, como se estivesse encarnado, e só vai perceber isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Tanto é que nas reuniões mediúnicas que nós fazemos, muitas vezes apresentam-se espíritos ainda todo paramentado, todo sujo de sangue, com as suas armas em punho, querendo defender a sua parte, o seu lado. Os vikings não eram diferentes. Eles tinham essa cultura de que quanto mais violenta fosse a morte na batalha, ou se aquele indivíduo retirasse a sua morte com honra, e ainda era com honra, eles iriam para o paraíso. Né? Lamentavelmente, muitos equívocos. Os esquimós, por exemplo, eles se separavam do grupo para morrerem sós. Era uma morte solitária. Tá? Ou seja, eles se separavam, se matavam para que o seu corpo servisse de alimento para os mais jovens. Então, na extrema necessidade, na extrema fome, e nós poderíamos, dentro da visão espírita do suicídio, não das causas como estamos vendo hoje, qual é a culpa do espírito nisso? A partir do instante que ele não tem o conhecimento e que tem, achando que o suicídio, ele cedendo o seu corpo para a alimentação dos outros, há uma certa, eu diria, a sua pena, né? Ela é um pouquinho mais leve, se assim posso dizer, com relação aos outros espíritos que têm consciência daquilo que fazem, única e exclusivamente para fugirem das suas dores, das suas frustrações, das suas vergonhas. Enquanto que o esquimó, ele saía, se matava sozinho, e aí depois iam lá, buscavam o corpo dele para alimentar os mais jovens. Então, na cultura de cada povo, de acordo com o credo de cada um, eles iam praticando estas ações. Os astecas ofereciam como oferendas aos deuses em rituais de morte.
Quantas vezes a gente não vê filmes, né, em que há que se pegar uma criança, há que se pegar uma jovem, para se imolar em prol dos deuses, para que os deuses nos devolvam alguns favores. Os astecas não eram muito diferentes. Então, eles se ofereciam, né, como mártires para a satisfação dos deuses, em prol, logicamente, de receber algum benefício. Que tipo de Deus é esse que exige que, perdão, acaba exigindo de você a renúncia do processo evolutivo a fim de sua satisfação pessoal? É para nós pensarmos, mas é uma cultura, é naquilo que eles tinham, naquilo que eles pensavam. Então, estou trazendo historicamente os exemplos do que aconteciam lá atrás. E isto nós encontramos ainda espíritos que continuam, naquele tempo, vivendo o seu dilema, vivendo a sua dor em função das suas atitudes. É muito comum nós encontrarmos isso. Espíritos que ainda não despertaram, ou que, quando despertam, revoltam-se com aqueles que os induziram a estas ações. Mas, não tenham dúvida, meus irmãos, em que eu já tive a oportunidade de conhecer e ter contato com alguns espíritos revoltados com aqueles que induziram eles a esse tipo de ritual. Porque quando convencidos de dar sua vida a determinado Deus, e ele percebe que foi só o corpo, que ele continua ali sentindo os mesmos sintomas, que ele não foi para o paraíso, veja para o vale, ele se revolta em mim. Né? Ainda, na China Antiga, alguns homens se matavam antes das batalhas. Olha só, os caras se matavam antes das batalhas para que as suas almas dessem força a todos os seus companheiros, a todos os seus amigos que iam para a luta, que iam para a guerra, que iam batalhar. Então, também é uma tradição, também uma questão de cultura dentro daquilo que eles acreditam. E aí é que nós temos que considerar a ignorância espiritual, até porque se nós tivéssemos lá atrás a conscientização e a ciência das consequências desta morte, porque eu fico imaginando esses espíritos, ao matarem-se, ao perceberem que eles poderiam ir lá para o campo de batalha junto com os seus, tentassem pegar uma lança, tentassem pegar uma espada e não conseguissem, o desespero que esse espírito entra. Né? Mas, historicamente, era um costume. Então, matavam-se para isto, ou seja, pensando que iriam ajudar aos seus. Os aborígenes da Tasmânia, né? Eles eram caçados, então eles se recusavam a se procriar, enfim, foram se extinguindo. A partir do momento que ele se recusava a procriar, ou seja, a nascer novos corpos para que os espíritos neles habitassem, esta recusa não deixa de ser também uma forma de suicídio, uma forma de matar-se, uma forma de não querer prorrogar a sua espécie. Até porque era um povo, uma raça muito sofrida. Então, foi uma forma que eles encontraram de não sofrer tanto. Então, eu não vou querer que o meu filho seja caçado como eu fui. Então, eu não vou ter filhos. E dentro desse não vou ter filhos, muitas vezes eles, né, se matavam quando percebiam que o seu caçador, que o seu algoz estava vindo a seu encalço, eles acabavam também se matando. E isto levou, então, à extinção dos aborígenes da Tasmânia. Como que os nativos da América iam em procissão a tirar-se dos penhascos, né? Há muito tempo atrás, eu vi um filme do descobrimento da América, a escravização dos índios aqui no Brasil, eu não me recordo agora, em que eles iam exatamente assim, iam em fila e pulavam de penhascos, sabe? No ritual de agradar aos deuses, de agradecimento, né? Então o filho mandava
O pai mandava o filho, o irmão mandava o outro, para agradar aos deuses. Tudo uma questão cultural. A partir do instante, quando nós falamos de cultura, nós não estamos falando de estudo, estamos falando de costumes. Cultura é um conjunto de costumes vivenciados por um determinado grupo em uma determinada época. Tá? Então, isso é costumes. Isso é cultura. Então, dentro dessa cultura, muitos seguiam cegamente. Tá? Como na China, como na Tasmânia, muitos seguiam cegamente, isso sem questionar. Hoje, né, se alguém falasse assim para a gente, porque isso aqui é da América, inclusive América Latina, se alguém falasse assim, olha, entra na fila aí, tem uma procissão para você se matar, você vai perguntar, por quê? Eu não tenho razão para isso. Ah, mas os deuses, mas que tipo de Deus é esse? Certamente, o pessoal aí fala, pô, você questiona demais, acredita e vai. É a chamada fé cega. Então você acredita naquilo, ou você obedece cegamente determinado indivíduo, ou determinada ordem religiosa, coisa que o valha, igual aquele suicídio coletivo que nós tivemos há um tempo atrás, onde muitas pessoas se mataram, se não me engano, Tim Jones, alguma coisa nesse sentido. E aí nós temos um papel muito importante dentro desse processo histórico, do porquê as pessoas se matam. Tá? E a igreja, quando nós falamos da igreja, falamos do catolicismo, a igreja sempre achou que fosse uma heresia. Matar-se era uma heresia. Mas também não se apregoava que somente Deus poderia tirar a nossa vida. Era um assunto meio que como se fosse um tabu, onde não se abordava isso, porque a partir do instante que a igreja iria falar a respeito do suicídio, do autoaniquilamento, para eles é como se eles estivessem se contaminando em lembrar-se dos hereges, em lembrar-se dos mortos que saíram saíram da vida através do suicídio. Era como se fosse um assunto quase que proibido. Então, havia uma série de situações em que aquela pessoa que se matou não tinha direitos dentro da igreja. Era excomungado, não tinha velório de igreja, não tinha missa de sétimo dia, como tem os costumes deles hoje. Ele era completamente esquecido. E nós ficamos aqui imaginando, né, um espírito que numa confusão, numa dificuldade desta, num sofrimento deste, no momento em que ele mais precise, ele é esquecido, protelado, ou seja, no momento de ajuda, ele é colocado de lado. A igreja pensa como heresia. Santo Agostinho, olha Santo Agostinho aqui, né? 533 depois de Cristo, é o mesmo Santo Agostinho que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, proíbe as homenagens. Tá? E aqui é extremamente interessante. Se temos um Santo Agostinho que proibiu as homenagens em 533 depois de Cristo, ele vem aqui no século XIX, 18, 19, ele vem auxiliar Kardec na construção da doutrina espírita, trazendo orientações. Então, eu fico imaginando esse espírito, durante estes séculos, quanto ele aprendeu, quanto ele sofreu, por quantas vidas deve ter passado para mudar o seu pensamento até chegar ao ponto de associar-se e consorciar-se a uma doutrina em que esclarece o espírito, em que esclarece o ser, no sentido de evitar, por exemplo, o auto-extermínio. Mas Santo Agostinho proibiu, naquela ocasião, as homenagens aos mortos. Então, estes, já hereges, não tinham direito ao que eu disse, ao velório, eles não tinham direito às velas, eles não tinham direito à reza ou à missa de sétimo dia, por exemplo. Então, já proibidos pela igreja, né?
E também, aquele que se matava, ela dava direito à igreja e ao Estado, a divisão dava direito destes dois, somente a igreja e o Estado, não a família, dividir os bens do suicida. Imagina você. Então, digamos que era um indivíduo extremamente rico, tá? E por alguma razão ia ao suicídio, ficava então a sua família em dor, e com mais dor ainda ficaria, porque viria a igreja e viria o Estado, tomaria tudo que ele tem e dividiria entre os dois. A família ficaria sem nada. Ele perderia todo o direito. Né? Ele perderia todo o direito. Olha a crueldade que se fazia com os parentes que ficavam. Além da dor da perda, além da vergonha principalmente. Né? Além da vergonha principalmente. Cria aversão e horror ao ato. Então ela condena peremptoriamente. Tem horror e aversão a ele. Há, por exemplo, no século XII, XI, nas Terras Baixas, aquele que suicidava, antes de sepultado, cortava-lhe a cabeça. Cortavam a cabeça e enterravam o corpo sem cabeça, e a cabeça enterravam num lugar incerto e não sabido. Por que faziam dessa forma? Para que aquela alma, entendiam eles, que aquela alma, aquele espírito, vagaria pelo mundo sem rumo, sem orientação. Então, por isso, eles cortavam. E se enterrado fosse perto de uma estrada, que a cabeça, os pés ficariam voltados para a estrada, mas o tronco ficaria voltado para o outro lado, né? Para que ele, de fato, tivesse o caminho, mas não tivesse a direção. Porque ele sem a cabeça, o corpo sem a cabeça, entendiam eles que ele ficaria vagando pela eternidade, para o resto da vida. E no século XI, São Bruno, né, ele nomeia os suicidas como mártires de Satã. São Bruno, ele foi um padre, depois bispo, alemão, e fundou a Ordem dos Cartuchos. Tá? Esta ordem, ela existe ainda, hoje, não tanto quanto naquela época, mas é uma ordem que ela não evoluiu. Tá? Ela não evoluiu, ela se fechou em uma caixa preta, vamos assim dizer, mas ele era muito duro. São Bruno era muito duro. Tanto que, quando o Papa, se não me engano, Filomeno ou Bartolomeu, me foge a memória agora, segundo, chamou ele, naquela ocasião, no século XI, para assessorá-lo, ele disse àquele Papa que se o Papa precisava dar a ele a sua visão com relação aos suicidas. E quando o Papa se posicionou a respeito, ele deixou o Papa falando sozinho e falou assim, não, eu não quero te assessorar. E tão duro que era ele. Então, o que ele faz? Ele diz que todos aqueles que se matassem eram os anjos de Satã, os mártires de Satã. Que loucura, né? Uma tristeza aos espíritos que já em dores, na decepção do suicídio, ainda passavam por esta condição. Tá? Dentro das consequências do suicídio, os corpos passam a ser tratados cruelmente nas diferentes sociedades. E nestas diferentes sociedades, por exemplo, nos Países Baixos, como disse agora, principalmente Escócia, ali eram cortadas as cabeças. Então, cada costume, cada cultura tem uma forma diferente de tratar os corpos daqueles que se matavam. Na Inglaterra, por exemplo, eram enterrados de bruços com estacas no peito. Enterrados de bruços com estaca no peito. Imaginemos nós que o espírito, na decepção
do suicídio que ele vê, que ele continua vivo ainda, se ele ainda estiver ligado ao corpo, ele vai sentir essa estaca. A forma como ele foi enterrado, por que colocavam virado de bruços com uma estaca no peito? É para ter certeza, tá, que ele não encontraria a luz. E ele estaria voltado para o solo, para o fundo do buraco, para o fundo da tumba, tá? E jamais veria a luz. Era esta a crença, cultura daqueles povos com relação aos suicidas. Na França, eles eram arrastados por cavalos pelas ruas das cidades até este corpo esfarelar-se. Né? Novamente, essa era a paga que recebiam os despojos materiais daqueles que se matavam. E a gente novamente fica imaginando, né? O desespero da família, fica imaginando o desespero do espírito na percepção, na sua frustração de não ter morrido e ainda presenciar todo aquele processo a se desenvolver depois da sua morte física. É complicado, é complicado. Tudo bem até aqui, pessoal? Rafa? Tudo bem, Vicente. Beleza. Tá. A epidemiologia no mundo, né? Como é que isso bate no mundo? Ou seja, o que acontece? Esses números que eu trouxe é um número de 10 anos atrás, não é um número atual. Uma pessoa se suicida a cada 20 segundos. A cada 20 segundos. Se nós pegarmos os segundos, multiplicarmos por minutos, e os minutos por hora, as horas por dia, os dias por mês, os meses por ano, nós vamos ver que loucura é isso. Tá? Por inúmeras razões. E ela está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Entre as 3, a faixa etária entre 15 e 34 anos. Este número das 10 principais, ele é agora de 2010. De 2010 não, minto, 2016. Tá? A faixa etária entre 15 e 34 anos. Esta faixa etária de 15 anos desceu para a faixa de 11, 12 anos. Tá? Então, cada vez mais, nós estamos percebendo que o que tem levado os jovens, que tem levado as pessoas ao autoextermínio, é a fraqueza, né, do seu emocional. Tá? Então, essa incerteza, essa falta de sustento, essa falta de alicerce, e que tem hoje, que as famílias têm falhado muito, muito. Por isso, a falta de comunicação entre a família, entre pais e filhos, a percepção do carinho, a percepção de você não dar atenção ao seu filho, saber o que está acontecendo com ele, quando você vê, já foi. Né? Nessa faixa etária dos 15, por exemplo, dos 12 aos 16, ou até antes dos 10, nós temos crianças que estão se cortando com gilete, aquela brincadeira da baleia azul. Volta e meia, explode na internet desafios, né? Desafios, e essas crianças sem orientação nenhuma, na liberdade das redes sociais, não fiscalizadas pelos pais, não limitadas pelos pais, eles vão embarcando nisso. E essa é a epidemiologia, que parece que não, mas é muito alto, mais do que nós possamos imaginar. No Brasil, por exemplo, nós temos alguns números, são as recentes, de 7 a 8 por 100 mil ao ano. Quantos milhões nós temos? 200 milhões nós temos no Brasil? Quantas pessoas? 20 mil por ano. Né? 20 mil pessoas por ano no suicídio. 20 a 28 mil. O país está entre os 10 com maior índice de ocorrências, mais de 6 mil casos ano.
24 pessoas por dia no Brasil. Tá? 6 mil casos ano é muita coisa. E esse número, creio eu, se nós pegarmos somente aqui de Itapevi do ano passado, quantos suicídios nós contamos aqui em Itapevi? No mínimo, uns 60, 70. Se nós buscarmos os números justos, tá? Aqui em Itapevi, que eu digo a região, aqui na região, pega isso e transforma em termos do Brasil, vai dar muito mais que 6 mil casos. É para se pensar. Né? Então, meus irmãos, esse entendimento, esse histórico de como, né? Por que está acontecendo isso? O que tem acontecido com essas pessoas, com esses irmãos que fracassam, que entram em desespero, que têm dificuldade em vencer as suas dores. E aí que começa a entrar a visão espírita nesse sentido. Primeiro, né? A fuga do desespero e do sofrimento. A primeira coisa que um suicida pensa, a primeira coisa, invariavelmente, é fugir da situação que ele vive. Seja uma situação de frustração, seja uma situação de perda de bens materiais, em que ele mergulha num processo de definhamento emocional. Então ele acha que todo o seu sofrimento, ele fugindo do corpo físico, estará resolvido todas as suas dores. Tá? Todo o seu desespero vai se encerrar a partir do instante em que ele der cabo à sua vida física, em que ele sair deste mundo material. A partir do momento que ele sair deste mundo material, ele acha que tudo estará resolvido. Esse é um dos motivos que tem levado ao suicídio, levado ao autoextermínio. E esse desespero, muitas vezes, ele se apresenta, porque a pessoa não se mata pura e simplesmente de hoje para amanhã. Existe um histórico. Se nós observarmos, às vezes, muito, como que eu vou dizer assim, imperceptível, ele vem uma coisa muito leve, sabe, em atitudes muito leves que a pessoa vai se colocando, e quando ela vai se colocando nessa condição de começar uma possibilidade, o suicídio é uma possibilidade de resolver isso. E nós, espiritualmente falando, a partir do momento em que se liga nesta onda mental com determinados espíritos, a potencialização disso é fantástica. Tá? Negativamente fantástica. Então, ele vai encontrar espíritos que, com sua dor, ou com sua vingança, ou com seu desespero, ou com sua raiva da humanidade, vai falar, faça. Então, vai incentivá-lo. Tá? A dor dele, ele não consegue perceber que ele é responsável por aquilo, mas a dor dele é com relação a todas as pessoas. Então, todos aqueles que tiver uma tendência a isso, ele vai insuflar, ele vai sugerir que faça. Saída para sentimentos de desesperança. Então, a partir do momento em que tem uma decepção, tá? Que não há mais, às vezes, os momentos são tão difíceis, meus irmãos, que a gente pensa que você não vai viver, como é que eu vou chegar no dia de amanhã? Se agora está assim, não consigo resolver, como é que eu chego no dia de amanhã? Sabe, mesmo que falte 24 horas, como é que eu vou viver essas 24 horas? Sabe? Então, ele vai entrando numa onda de angústia em que a ausência da esperança é zero. Ele não sabe como que ele vai chegar até lá. E isso, eu digo para vocês, que já tive oportunidade de falar e conviver com algumas pessoas nessas condições, e digo para vocês, não é fácil tirá-las dali. Não é fácil. Tá? Ela fica numa inércia que não tem tamanho. Tá? A
falta de esperança, para você trazê-la de volta, é muito complicado, mas nós vamos ver isso mais para frente. Alívio para as dores físicas. Às vezes a gente vê pessoas que estão aí vivendo a sua prova, vivendo a sua expiação, e para não suportar mais aquelas dores, não suportar mais aquelas humilhações, sai pelas portas do suicídio, para que as suas dores cessem. É a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente vê um ente querido, a gente vê um ser amado sofrendo pelas dores, a gente, se fosse por nós, nós íamos lá e desligaríamos a máquina dele. E aí nós pedimos então a Deus que alivie as dores dele, né? Na realidade, às vezes essas dores físicas, em sua maioria, ou quase sua totalidade, são filtros para o espírito. São filtros que estão acontecendo para ir depurando os sentimentos, para ir depurando as consciências no sentido de mudar a postura. Se não nessa, mas na próxima encarnação. Então, o espírito, diante das dores insuportáveis que lhe cercam, ele busca no suicídio, achando que o seu corpo físico, não tendo mais vida, essas dores vão desaparecer. E aí é que vem a decepção, porque muitos deles, mesmo depois de tirarem a vida física, continuam com as dores muito mais fortes e alteradas ainda. Porque além das sensações que ele sente através do perispírito, que trazia do corpo físico, ele tem ainda a dor moral. A dor moral. Então é uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, extremamente complicada. Sabe? Mas é o que eles pensam. Aqui é como fuga, como saída, como alívio. É o que eles pensam, lamentavelmente. E isso acontece com muita frequência. Então, eu vou me matar porque essas dores me afligem demais. Eu vou me matar para não dar mais trabalho à minha família. Não quero ser peso para ninguém. Tá? O desespero e sofrimento nessa fuga também, muitas vezes até para a outra pessoa se sentir culpada. Invariavelmente é assim. E por que elas se suicidam, né? Normalmente é um ato de fuga, aquilo que nós falamos agora há pouco. Uma forma de sair da realidade, de fugir da realidade, de não ter coragem de encarar as provas, as dificuldades que se apresentam, muitas vezes criadas por elas mesmas. Por exemplo, no Japão, o ato de vergonha, né? Eles se matam por vergonha, para fugir. Fugir daquela frustração, fugir daquela humilhação, fugir porque eles se sentem fracassados. Então eles saem pelas portas do suicídio. Um pouco diferente como eram os samurais. Os samurais, eles se matavam por honra. Né? Então havia toda uma ritualística, todo um ritual, que é chamado Harakiri, onde ele vai praticar o suicídio. Mas, normalmente, é um ato de fuga. A pessoa quer sair daquela situação, quer sair daquela condição em que se encontra. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, por exemplo, desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. A morte de um ente querido é extremamente terrível nessa situação, e eu me recordo da história de um espírito que tinha um único filho, e esse filho, então, acabou morrendo em um acidente de carro, e ele, na dor muito grande, era o seu único tesouro, vivia para aquele filho, era a razão da sua vida. Ele, num ato impensado, ele: eu vou para junto do meu filho, dar um tiro na cabeça e mata. Então, ao perceber aquilo que tinha feito, ele implora por misericórdia, implora por ajuda, e um certo dia apresenta-se ele a um grupo mediúnico
E ali, então, interrogado, finalizando a sua comunicação, ele diz assim: eu amava, eu amo demais o meu filho, mas não consigo encontrá-lo, porque eu que me matei para ficar com o meu filho, não posso ficar com o meu filho porque me matei. Ou seja, a atitude que ele tomou o distanciou tão grandemente daquele que ele amava, porque não sabia ele, achava, o desconhecimento do outro lado da vida, que a morte fica todo mundo junto, morreu, vai todo mundo para o mesmo lugar e ficamos lá o resto da vida. Né? E ele pensou dessa forma. Lamentavelmente foi um engano. Então, desta forma em que ele se apresenta, a morte de um ente querido é uma das causas. Desastre financeiro, quantas pessoas, né? Quantas pessoas no plano Collor, por exemplo, né? No plano Collor, lamentavelmente, muitas pessoas suicidaram, jogar carro na frente de outro carro. Eu já contei a vocês uma experiência a respeito deste momento, uma experiência dolorosa, graças a Deus estou aqui. Então, a gente imagina que não vai conseguir honrar as contas, como é que eu vou fazer para pagar os funcionários, para pagar os bancos, os fornecedores ou coisa que o valha. Então, você começa a pensar, fica em looping, imaginando inúmeras situações, até buscar a morte como solução. Desilusão amorosa. Desilusão amorosa, como é que eu vou viver sem determinada pessoa? Sem ela eu não vivo. Casou-se com outro, ou coisa que o valha. E eu conheço uma história em que o rapaz, isso há muitos anos, na década de 40, né, 45, este rapaz, ele gostava muito de uma moça, e foi sabendo que ela ia casar-se, ele foi visitá-la. Então, chegando na fazenda, estava ele em cima do cavalo ainda, e chegou e disse para ela: olha, eu quero você, você tem que ser minha esposa, nós vamos fazer uma família. Ela falou assim: mas eu não posso, eu não gosto de você, eu gosto de você como amigo, como irmão, eles eram primos, inclusive, mas eu não posso me casar com você, não vou me casar com você, eu vou me casar com fulano. Né? E ele disse assim: sem você eu não vivo. E ela dizia assim: não, vive sim, toca a sua vida. Ele tirou o revólver, botou na cabeça, ela falou assim: você não vai fazer isso. Eu não vivo sem você. Ele vive sim, você está brincando de puxou gatilho. Né? E depois de muitos anos nós conversamos com essa pessoa, com esse irmão, com esse espírito, que nos contou essa história e me permite trazer até aqui. Mas então, a desilusão amorosa. Às vezes o indivíduo pensa que não vai suportar que aquela pessoa que ele imaginava ser o seu sonho, ser seu parceiro, a sua cara metade, a sua alma gêmea, como nós já falamos aqui, que não existem almas gêmeas, existem espíritos afinizados. Então a dor é tão grande, o desespero é tão grande que ele cega. E cegado, enceguecido pela dor, acaba praticando. Isso quando muitas vezes não tira a vida do outro e acaba tirando a sua própria. Isso acontece com muita frequência, nós temos visto isso com muita frequência na mídia, lamentavelmente. Doença grave, para fugir das dores, tá? Para fugir da falência do seu corpo físico, eu não quero que ninguém me veja velho, eu não quero que ninguém me veja definhando. E aí o indivíduo se coloca nessa situação. E a depressão. Tá? A depressão tem levado muitas pessoas ao suicídio. Eu diria a vocês hoje que, independente do financeiro, da desilusão amorosa, da doença grave ou da morte doente, a depressão é que está levando 80% dos suicídios hoje, a consequência é a depressão. Lamentavelmente. A pessoa chega num ponto em que ela não consegue encontrar razão para viver. E aí a razão não é financeira, a razão não é amorosa, a razão não é de amor por um ente querido. Tá? Ela não está fisicamente com uma doença grave. Claro que a depressão é uma doença,
mas ela não se mata para sair da doença grave, ela se mata pela depressão que ela não consegue reverter o processo. E esta é uma das maiores. E a depressão, esta pega o jovenzinho, pega o meia-idade, pega a idade mais alta. Esta é uma das maiores causas de suicídio ultimamente, é a depressão. Dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar a morte a solução para o seu problema. Não mergulha no nada. Ele não pensa em nada, ele pensa em resolver aquele problema momentaneamente. Tá? Então, se eu fizer isso, minha família me esquece, eu não dou trabalho para mais ninguém, eu não envergonho mais ninguém, eu não vou atazanar a vida de mais ninguém. E esse mergulho é um mergulho no escuro. Invariavelmente, eu diria a vocês que nós diríamos que 95% das pessoas desconhecem as consequências. Alguns têm uma leve noção, mas a maioria desconhece as consequências desta atitude. Mergulhando no nada, e aí então vem a constatação da ineficiência do ato através da percepção que ele continua vivo. Mas o ato de fuga, ele é buscado através do suicídio, lamentavelmente. Né? Os fatores ainda sociodemográficos e ambientais do ato. Né? Desemprego. Nós temos visto, principalmente nessa pandemia, se nós observarmos, e observem-nos vocês, se nós prestarmos atenção, é que, lamentavelmente, as estatísticas estão voltadas para com as lentes para um outro foco, que é o Covid. Mas, se nós trouxermos a lume, as causas de suicídio vão aumentar porque é muito desemprego, muito desespero. Se nós pegarmos, principalmente no mês de novembro, dezembro, das festas de Natal, quando não se terá dinheiro para os presentes, para as festas, para as viagens, o índice de suicídio vai aumentar. É só nós prestarmos atenção. Da mesma forma como anteriormente se focou nos incêndios da Amazônia, tá? Foi um caos o incêndio da Amazônia. Depois entrou uma outra, me perdoe o termo, outra desgraça no lugar, e nós nos focamos então no Covid. E nós estamos vivendo, paulatinamente, nós estamos vivendo de dor em dor. Ora dor disso, ora dor daquilo. Agora, como está enfraquecendo o Covid, está voltando o que de novo? Os incêndios. E eu falei no mês de abril, numa conversa que eu tive com um amigo, em que os incêndios voltariam com muito mais força, porque o foco estava no Covid, então se queimaria aquilo que se quisesse, porque ninguém estava prestando atenção. E agora despertaram e estão indo novamente em cima dos incêndios. Então, nós vamos observar que o índice de suicídio, a partir do mês de outubro, novembro, dezembro, vai aumentar em função dessa frustração financeira. Não tem emprego, não tem dinheiro, consequentemente, não consegue suprir, não consegue manter-se para os costumes das festas dos finais de ano. Geração desemprego. Perda do status socioeconômico, a consequência do desemprego. Quando ele não tiver esse dinheiro para prover um costume, um padrão de vida que ele vinha trazendo anteriormente, e neste ano, em consequência do fico em casa, em consequência da recessão econômica, este indivíduo, perdendo esse status socioeconômico, ele vai sucumbir. Se não tiver uma base, e aí é que vem, aliás, eu vou deixar isso mais para frente, porque aí é que vem a forma como nós podemos ajudar esses indivíduos. Tá? Então, meus irmãos, vamos ficar atentos. É só a gente começar a observar. E se puder ajudar, vamos ajudar. Profissão. Né? Muitos indivíduos estão pressionados em suas atividades naquilo que fazem. Nós temos profissionais
que estão perdendo emprego, estão perdendo status, pressionados a mostrar números, a recuperar números. Você vai, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas conversem, se conhecerem, conversem, por exemplo, com o vendedor das Casas Bahia, para vocês verem a pressão que eles sofrem para manter o nível de vendas, manter o status de faturamento. Tá? E esta pressão leva, sim, dentro da profissão, leva, sim, ao desespero. Leva ao desespero, consequentemente, leva... Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Nós vemos militares, principalmente policiais militares, um alto índice de suicídio dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente, tá? E ainda tem atenuante, agravante do indivíduo ter a facilidade da arma, está ali do lado dele, olhando para ela toda hora, dentro da pressão que ele sofre, dentro das injustiças que ele vê. Então ele prende alguém aqui, prende alguém que estuprou, coloca na cadeia, ele sai antes do policial que ficou preenchendo ainda os seus relatórios. E aí ele vai se frustrando. E nessa frustração vem a depressão. E na depressão tem o suicídio. Lamentavelmente. Também consequências da profissão. Migração. Quantos irmãos nossos vieram da Venezuela para cá? Quantos irmãos nossos da Argentina estão migrando para cá? E aí, quantos na Europa, por exemplo, os africanos que chegam na Itália, os sírios, quantos irmãos que saem dos seus países em função da segregação, em função da perseguição, chegam numa terra estranha, maltratado, sem perspectiva, sem dinheiro, família com fome, muitas vezes sozinho, ele vai para o suicídio, lamentavelmente. E há um número muito alto de suicídio, em que os países não divulgam em função de serem, para não serem acusados e faltarem com o amparo, com o apoio social àqueles indivíduos. Tá? Não se divulga, mas o número também é muito alto. Sexo, né? Quando falamos de sexo aqui, estamos falando, lamentavelmente, dos nossos irmãos que trazem no bucho da sua reencarnação a prova da homossexualidade, né? A homossexualidade, do homossexualismo. O homossexualismo é a prática da homossexualidade. Eu acho que é isso. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Então, a não aceitação. Primeiro, a não aceitação do espírito dentro daquele corpo, a não aceitação da sociedade, a não aceitação da família, o escárnio com que é tratado, uma série de situações, mas são fatores ambientais e sociodemográficos, que levam indivíduos à atitude, ao ato do suicídio, do auto-aniquilamento. E a idade? Parece que não. Tá? A idade. Muitas vezes nós vemos um alto índice de suicídios na faixa etária acima dos 60, 62 anos, 65, são irmãos, lamentavelmente, pessoas que começam a ter dificuldades de relacionamento, na aceitação da sua família. Jogados nos asilos, eles vão buscar o suicídio através das overdoses de remédios ou coisa que o vale. Essa semana, inclusive, chegou até a gente a fala de uma pessoa de 75 anos que está passando por um momento muito difícil. Uma pessoa extremamente vaidosa, que sempre foi autossuficiente, uma pessoa que sempre teve para si toda a verdade, que levava a família debaixo do seu punho, e sempre andou muito bem arrumado, cabelo, enfim, uma pessoa extremamente vaidosa. E agora, em função de uma série de razões, de situações, esta pessoa teve que amputar parte do pé, está com Alzheimer, está com diabetes,
está dependendo das filhas, da família, está tendo que usar fraldas. Imaginem vocês, imaginemos nós, alguém vaidoso, alguém que sempre quis ser a referência e agora tendo que trocar fraldas, sempre trocar as fraldas por enfermeiros, enfermeiros, filhas, esposa, coisa que eu paga. E aí ele disse assim, eu não sei por que eu estou vivendo ainda, eu não sei se vale a pena viver. Então, esse é um sinal que pode levar, se não nos chegarmos, se não tivermos uma forma de abordagem, uma pessoa de idade pode levar ao suicídio. Essa é uma das causas. Tá? De ambiente e de geografia. É uma das causas. Estado civil. Né? Estado civil, a solidão. Principalmente dentro do processo da pandemia, a solidão, lamentavelmente. Aquelas pessoas que caminham sozinhos, que não tem com quem conversar, nós estamos cada vez mais amigos das redes sociais, mais amigos dos celulares, e não estamos dando muita atenção às pessoas solitárias. Isso tem levado também a um índice alto de suicídio. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, estamos acompanhando, Vicente. Alguma pergunta? Não, até o momento nenhuma pergunta. Ainda não, né? Mas se precisar, estamos aqui. Tá, pessoal? Fatores familiares. Problemas interpessoais, discussão com a esposa, namorado, filhos. A gente vê muito isso, esses problemas interpessoais, principalmente agora na pandemia. Tá? A dissolução das famílias, nesses 90 dias, porque agora já está um pouco mais disperso, mas nós pegarmos março, abril e maio e entrarmos nos sites ou na procura, né, buscarmos as estatísticas, procura por divórcio, procura por medicamentos, né, a forma de matar-se. Se a gente pegar a ferramenta certa, vocês vão ver quanto isso aumentou. Porque nesta reclusão, as discussões entre famílias são terríveis. Tá? Aí é onde os filhos vão conhecer mais os pais vão conhecer mais os filhos. Quando fala aqui de namorados, por exemplo, a ausência, né? O distanciamento, a desconfiança, é uma série de razões. Então, são problemas familiares. Queira sim, queira não, são problemas familiares que devem ser levados em consideração, sim, sempre. Rejeição na separação. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Olha, eu vou me matar para que você leve contigo essa culpa por resto da vida, transferindo para o outro a responsabilidade dos seus atos. Então, como eu falei agora há pouco, o índice que se apresenta na mídia de pessoas que matam e se matam porque não querem o outro com ninguém, e se matam porque não têm coragem de encarar as consequências do seu ato, a sua rejeição. Então, nesta rejeição, ele vê no suicídio, tá, a única resposta. Ele convive com determinada pessoa, 20, 30 anos, de repente se separam. É complicado. Você tem toda uma história, seja afetiva, seja material, seja familiar, com relação aos filhos, você recomeçar tudo isso de novo, ele entra em desespero. Então, o rejeitado, ele vai buscar uma alternativa para sair desse vexame, sair dessa pressão. Né? Com certeza. Perda, os lutos, né? Dentro da família, já falamos a respeito disso. Problemas com o trabalho, a demissão, aposentadoria e dificuldades financeiras. Eu conheço um caso, essa pessoa trabalhou comigo, inclusive, já desencarnou, não sei, uma pessoa que eu tinha muito respeito, muita estima, mas quando o banco chamou para demiti-lo, ele tinha 28 anos de banco. Ele chegou perto da janela e falou para o diretor dele:
Se você me forçar a assinar a demissão, eu vou pular daqui. Estava no 20º andar, no prédio na Paulista. Tá? Então, problemas com o trabalho. Ele estava sendo demitido, ele deu a vida dele para o banco, ele ficou 28 anos lá dentro. Fora que ele tinha trabalhado mais 8 em uma outra instituição que era agregada ao banco. Depois ele passou para o banco. Então, nós estamos falando de 36 anos de uma história. Esse indivíduo, dificilmente, ele teria condições psicológicas de reiniciar uma nova caminhada. Então, ele entra em desespero, porque ele só sabia fazer aquilo. Às vezes, a pessoa se aposenta, ele tem uma rotina, se aposenta por tempo de serviço, então ele tem uma rotina de 20, 30 anos, 15, 20, 30 anos, em que todos os dias, todos os dias ele levantava, se preparava, pegava o seu carro, pegava o trem, pegava o ônibus e ia para o seu trabalho. De um dia para o outro, isso estanca, para. Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Não existe, lamentavelmente no Brasil, não há uma obrigatoriedade das empresas em adaptar esse sujeito a uma nova vida. Tá? Imagino eu que seria excelente se nós tivéssemos um programa de adaptação desse indivíduo. A partir do momento, sabe, ir tirando ele aos poucos de uma rotina dessa de tantos anos. Ele vai entrar em choque, ele vai ficar doido. Ele vai ficar encerrado dentro de casa. A esposa não está acostumada à convivência com ele, acostumada com o marido lá fora batalhando, ou vice-versa. Ou então, se a esposa trabalha, ele vai ficar sozinho dentro de casa sem fazer nada, ele vai entrar em depressão. Entendeu? Então, são fatores, queira sim, queira não, que têm um peso muito grande nesses processos. Mudança na sociedade, né? Políticas econômicas. Aquilo que nós falamos no plano Collor, lamentavelmente, tivemos muitos problemas de pessoas que ficaram com dinheiro preso e não tinha como retirar esse dinheiro, o desespero tomou conta naquela mudança política econômica, acabou sucumbindo. E aí fica mais difícil, né? A vergonha, a falência, os vícios, também dentro da própria família. Às vezes ele diz assim, eu não vou ser a vergonha de ninguém. Tá? E aí ele acaba fazendo. Isso acontece muito mais do que nós possamos imaginar, lamentavelmente. Mas são fatores familiares também. Os mitos com relação a esses processos. Quem fala não faz. Isso é mito. Às vezes a pessoa fala uma vez, fala duas, você não acredita. Famoso, né? Cachorro que late não morde. Não acredite nisso. É um assunto muito sério. Tá? Quando você perceber em que a pessoa começa a ter distúrbios no sentido de mudança de hábitos, vai silenciando, vai ficando quieto, invariavelmente, quando ele vai entrando neste processo de silêncio, quer ficar sozinho, não conversa com ninguém, não conta as suas dores, as suas alegrias, fica esperto. Principalmente se ele perdeu o emprego, se ele perdeu a esposa, enfim, se ele teve um trauma que venha chocá-lo e que possa colocar em perigo o seu futuro, no sentido de acreditar para recomeçar, fique esperto, fique atento. Tá? Se eventualmente ele comentar, é melhor eu sair dessa vida como este que disse que para sair do peso da família, tá? Que com certeza não quer dar trabalho para ninguém, é bom ficar de olho nele. Foi o que eu falei para o pessoal, fica de olho. O que ele pode fazer? Pode. Entra no banheiro, pega uma gilete, passa nos pulsos quem fala. Então não pode deixar ele sozinho. Então, é mito de quem fala não faz. Quem quer se matar, se mata. Ele vai tentar uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Se ele tiver focado, se ele tiver a fim de fazer, ele vai fazer. Ele pode não conseguir hoje, pode não conseguir amanhã. Tá? Se ele não tiver apoio, se ele não tiver amparo, se ele não tiver socorro, ele vai fazer. E esse socorro
meus irmãos, nós vamos ver mais na frente, é um conjunto de situações que nós podemos fazer. É um conjunto de situações, principalmente nós espíritas, que temos o conhecimento das consequências do suicídio. Eles ocorrem sem avisos, né? Ocorrem, papum, acabou. Ele dá sinais, ele não avisa, ele vai dando sinais. Tá? Então, é mito que ele ocorre. Ele dá sinais. Ele vai demonstrando, se você, só você que não percebe. Tá? Não, olha, estava tão bem até ontem. Não, se você observar todos os processos de suicídio, ele tem um histórico. Ele tem um caminho. Ele tem uma cor. Ele vem desempenhando, ele vem desenvolvendo, ele vem desenhando um trajeto em que acaba desembocando no ato. A melhora após a crise significa que o risco passou. Isso é mito. Tá? Acompanhamento. Sempre. Ah, tá tudo bem, agora tudo bem, ele simplesmente parou de pensar nisso. Do nada. Do dia para a noite ele parou, agora ele está feliz. Esquece, não é bem assim. Tá? Isso é mito. Vamos ficar atentos, vamos prestar atenção, principalmente se está fazendo um tratamento na casa espírita, agora que estamos fechados, mas se Deus quiser vamos voltar, é acompanhar esse tratamento, é ir com essa pessoa, é levar essa pessoa, sacrificar-se por ela, incentivar para que vá, sabe? Dando uma força. Tá? Dando uma força. Então, essa melhora após a crise significa que o risco passou, é mito. Nem todos os suicídios podem ser evitados também, mito. Podem sim. Sabe? Eu nunca esqueço de um caso que se apresentou há 12 anos no Mandala. Uma moça veio mandado para outra casa espírita, de Cotia. Alguém me ligou e falou assim, preciso de ajuda. Ok, vamos ver o que nós podemos fazer. Até porque esse casal ele não queria fazer na casa que eles frequentavam um tratamento para ela. Ele não me mandou para cá. E o caso estava terrível, com muita dificuldade. Né? E ela tinha, assim, era uma fixação, além do processo obsessivo instalado, instalou-se através da depressão, encontrou a sintonia certa, ela havia perdido completamente a vontade de viver. E o marido, em desespero, não sabia o que fazer. Ele disse, não, nós vamos trabalhar, nós vamos evitar isso. Tem certeza? Tenho certeza. E aí fomos levando isso aos poucos. E eu fui fazendo, sabe, com ela, trabalhando dentro da mediunidade, trabalhando nos passes, trabalhando com o marido, e fiz um trato com ela. Quarta-feira que vem quero te encontrar aqui. Quinta-feira que vem quero te encontrar aqui na casa. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que às vezes eu cheguei a cancelar uma palestra que eu tinha que fazer em São Paulo para encontrar com essa moça no marido dela, porque eu prometi para ela que eu ia. Então, se você assumir um compromisso com alguém assim, cumpra até o final. Uma vez suicida, sempre suicida, isso é mito. Ele pode mudar, pode. Você pode mudar a sintonia, pode. Ele pode sair dessa, pode. Ele precisa de ajuda. Sempre precisa de ajuda. O que devemos fazer, então, para auxiliar, né? Fatores de proteção para o suicídio. Primeiro, religiosidade. Precisamos aproximar essa pessoa da religiosidade. Isso não quer dizer que você vai forçá-la a ir a uma igreja, forçá-la a ir ao centro espírita. Não. Religiosidade é trazê-la para renovar a fé, a esperança, explicando que vale a pena, tá? Que a vida não termina quando ela matar o corpo. Então, trazer ela para a religiosidade, fazendo-la refletir e trazendo para ela a valorização, seja de filhos, seja de mãe, de pai, seja de marido, coisa que o valha. Mas principalmente na religiosidade. Se puder indicá-la, acompanhá-la a uma casa religiosa, faça. Não precisa ser no centro espírita. Onde você se sente bem? Me sinto bem lá na presbiteriana.
É a presbiteriana que você tem que mandar. Se tiver condições, vá lá, conversa com o pastor, sabe, se você tem conhecimento desse processo, vai lá, conversa com o pastor, conversa com o padre, conversa com o dirigente da casa espírita. A partir do momento que nós temos conhecimento espírita e tivermos conhecimento também numa situação como essa, nós somos corresponsáveis se nós não fizermos nada. Com certeza somos. Proximidade com a família. Né? Aproximar-se da família foi o que nós fizemos com relação a essa moça. Tivemos que nos aproximar para entender todo o processo, conversar com a família a respeito, olha, tem que agir assim, tem que agir assim. No momento esse, não, sabe, uma pessoa dizia assim, não, ela que se mate, sabe, ela não quer nada com a vida, não é nem assim. Temos que, sabe, buscar auxiliar no esclarecimento, mudar tudo você não vai conseguir, mas se você fizer a sua parte, os espíritos vão nos ajudar. Com certeza vão nos ajudar. Percepção otimista da vida, mostrar as coisas boas da vida para ela. Sabe? O que ela pode fazer, quais são, exaltar nela as qualidades, as perspectivas que ela pode ter, criar nela expectativas que ela pode desenvolver através da vontade de viver novamente. São formas de nós trabalharmos essas condições. São formas. A percepção otimista da vida, gravidez e maternidade, se é uma jovem, sabe, se é um jovem que ainda não teve essa maternidade, é uma forma. Certa vez, esse é um dos casos, né, que marcam a gente, marcam demais. Eu estava no atendimento fraterno de Maria de Magdala. E no final, foi um sábado, no final foi uma quinta-feira, no final da palestra, eu estava já finalizando, arrumando a mesa, todo mundo já tinha ido embora. A dona Terezinha, do mediúnico, voltou, entrou na sala, seu Vicente, tem um rapaz que está indo embora chorando. Eu disse a ela, traz ele aqui. E ela foi então e trouxe esse rapaz de volta. Trouxe, eu coloquei ali, falei que o pessoal pode ir embora, fechou a casa. O que está acontecendo? E aí então ele trouxe toda a sua história. História dolorida, de frustrações, de dores, de falta de fé, enfim, era um conjunto tão dolorido, meus irmãos. Ele tinha deixado o carro dele em frente a Magdala e estava indo para aquele viaduto, esperava o trem, para pular lá de cima. E aí nós conversamos e fomos conversando, firmamos alguns acordos. Resumindo, semana passada ele fez aniversário. E isso também já faz mais de 10 anos. Ele se casou com a mulher que ele queria se casar, está na profissão que ele queria estar. Eu digo a vocês, isso me emociona, porque eu tenho como um filho, porque ele tem uma idade, praticamente a idade do meu filho. Nós somos as ferramentas e temos que, sabe, bendito o momento em que alguém disse para a dona Terezinha olhar para os olhos dele e perceber o pranto e a lágrima dele. Bendita a hora que ela voltou e disse a respeito dele, bendito Espírito que o trouxe de volta. Então, temos que trabalhar essas oportunidades. São oportunidades que poucos têm, mas temos que trabalhar essas oportunidades. Ter uma ocupação, um emprego. Neste caso, por exemplo, ele ainda estava buscando passar em um concurso. Eu disse para ele, você quer passar nesse concurso? Quero. Então, por que você vai estar indo para o viaduto? Não é que você vai passar no concurso se você vai para o viaduto. É verdade. Quer passar? Quero. Você vai conseguir. Está estudando todo, então, o foco que você pôs no viaduto, você põe no estudo. Hoje, ele está no emprego, ele fez o concurso e passou. Né? Rede social e interdependência. As redes sociais. Né? As redes sociais, elas são terríveis. Hoje nós temos influencers, aquelas pessoas que vivem nos influenciando como se nós não tivéssemos vontade, não tivéssemos gosto para nada. Somos autômatos. Então, o que a pessoa diz, usa uma roupa assim, usa um perfume assim, usa uma maquiagem assim, nós estamos fazendo. Estamos virando autômatos.
Então, a rede social, afastar-se da rede social um pouco. Use a rede social para disseminar somente coisas boas. Não propague coisas ruins. Seus amigos virtuais são seus amigos virtuais que você muitas vezes você não tem amigos, você na realidade você conhece muita gente. Tem pouquíssimos amigos e que esses pouquíssimos amigos sejam reais. Visitem-se. Né? Orientar as pessoas a afastarem-se o máximo que puderem das redes sociais. Capacidade de enfrentamento, auxiliá-lo nesse enfrentamento, em vencer-se. Tá? As ações necessárias do processo. Vicente, temos uma pergunta. Vamos lá. Nesse tempo de pandemia, quem não se protege com o uso de máscaras pode ser considerado um suicida? Pode. Pode. A partir do momento que ele tem a consciência, ele pode ser infectado e daí vir o seu desencarne, sim. Da mesma forma que o André Luiz foi considerado suicida por ter abusado da comida que ele sabia que fazia mal, da bebida que ele sabia que fazia mal. Então, quando você tem consciência de que algo pode te levar ao desencarne e você continua fazendo, é considerado suicídio. Com certeza. Só isso? Nem Rafa. Sim, era apenas essa pergunta mesmo. Pode ser considerado suicídio, sim, a partir do momento que tem essa consciência. Sim. Beleza? Ok. Oferecer ações necessárias. Oferecer apoio emocional. Né? Eu ouvi certa vez uma dificuldade minha de um amigo. Quando ele soube, ele me ligou. Ele disse assim, se você precisar, eu estou aqui. Mas se você quiser, estarei aí. Meus amigos, isso faz uma diferença terrível. Vocês não têm ideia de que como aquilo me jogou para cima. Se você quiser, estou aqui. Mas se você precisar, estou aqui. Mas se você quiser, estarei aí. Ou seja, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Esse apoio emocional é qualquer coisa. Trabalhar sobre os sentimentos suicidas. Né? Trabalhar, trazer autoestima, trazer a fé, trazer esperança. Focalizar nos aspectos positivos da pessoa, das qualidades dela. Se é uma pessoa jovem, uma pessoa bonita, inteligente, estudiosa, tem uma vida pela frente, sabe? Se você não conseguir identificar uma condição tratável ou a pessoa não demonstra melhora, não consegue refletir sobre sua condição, encaminhe para uma casa espírita. Embora a casa esteja fechada, nosso grupo mediúnico continua trabalhando, cada um no seu ponto, mas um trabalho específico, de uma forma organizada. E digo a vocês, os resultados aparecem, estão aparecendo, é sinal de que a espiritualidade não nos abandonou. Estamos ausentes, mas não estamos alheios às necessidades. Estamos ausentes da casa espírita, mas não estamos ausentes da tarefa espírita. Então, manda para nós, pode mandar no meu WhatsApp, o nome, telefone, o nome e endereço dessa pessoa. Nós vamos colocar, sim, a nossa tarefa. Ainda, repetir aqui. Localize oferecer o apoio emocional, trabalhar os sentimentos, focalizar os aspectos positivos, focalizar os sentimentos de ambivalência, explore as alternativas ao suicídio. Né? O que é essa alternativa ao suicídio? Foi aquilo que eu fiz com o rapaz. Puxa vida, pega o foco que você estava levando para o viaduto e coloca em cima desse concurso. Né? E faça um contrato com a pessoa, da mesma forma como nós fizemos com aquela moça, de eu ter que cancelar uma palestra. Eu estou dando como exemplo, meus irmãos, porque a melhor forma de passar a sensação é daquilo que a gente faz. E eu não sou referência, eu sou a ferramenta. Eu que estava lá, então eu tenho que trabalhar isso. Quando eu fiz um contrato com ela, eu não podia trair esse contrato, não podia quebrar esse contrato. Quinta-feira estarei lá te esperando, quinta-feira eu estava lá esperando ela. Então faça um contrato com a pessoa, amanhã eu venho te ver, mas vá. Amanhã eu te trago tal coisa, mas leve. Amanhã eu venho te dar um abraço, vá lá e dê um abraço.
Esse contrato não pode ser quebrado em momento algum. Tá? Por favor, tá? O que fazer? Ouvir, mostrar empatia e ficar calmo. Ouvir a pessoa é a melhor coisa que tem a se fazer. Ouvir essa pessoa. Tá? Ser afetuoso e dar apoio. Jamais critique. Isso vai passar. Calma, é só uma fase. Não. Escute ela primeiro. Pondere os seus sentimentos, a sua dor. Chore com elas lágrimas, se for possível. Tá? Não vai dizer que isso é uma fase passageira, crítica. Todo mundo fala isso. A mesma coisa na depressão. Isso é frescura, coisa de gente que não tem o que fazer, como já ouvi certa vez. Leve a situação a sério e verifique o grau de risco. Verifica quais são as possibilidades. Se essa pessoa fica sozinha, se não fica. Pergunte sobre as tentativas anteriores. Você já tentou antes? O que aconteceu? Se ela confiar em você, ela vai mostrar todas as tentativas. Encontrei certa vez uma situação em que a pessoa, para mim, ganhar a confiança dela foi muito difícil, levou quase 2 meses, mas quando ela me mostrou sinais das tentativas, eu fiquei angustiado, lamentavelmente. Explore as outras saídas além do suicídio, já falando disso. Pergunte sobre o plano de suicídio. Pergunte, não tenha medo disso. O que você pensa fazer? Como você pensa fazer? Porque aí você tem subsídios de tirá-la desse caminho. Você vai começar a entender como auxiliá-la. Tá? O que não pode fazer nesses casos? Vou estourar 5 minutinhos, tá, Rafa? Ignorar a situação. Jamais poderemos fazer isso. Ficar chocado, envergonhado, em pânico. Nossa, você está pensando em fazer isso? Não faça isso. Esquece. É a pior coisa que tem. Tá? Ou faz de conta que não está nem aí. Tentar se livrar do problema acionando outro serviço e considerar-se livre de qualquer ação. Se essa informação, meu irmão, chegou até você, não foi por acaso. Se você ficou sabendo, não foi por acaso. Se você tem conhecimento da doutrina, não foi por acaso que chegou até você a informação. Se você não sabe como resolver, encaminhe para alguém que saiba e acompanhe a situação. Porque quando a pessoa te procurou, foi a você que ela confiou. Tá? Se essa informação chegou até você, e você se dispôs a ajudar, acompanhe o processo. Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Não, vai ficar tudo bem, mas você também não faz nada. Não faça isso. Tá? E aí nós temos, lá nas obras básicas, onde se fala do suicídio, no Livro dos Espíritos, da pergunta 943, 957, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá das Bem-aventuranças, tá? E no Céu e Inferno, capítulo 5, a segunda parte. Há relatos dos próprios suicidas sobre o estado infeliz na erraticidade. Então, é um tema extremamente atual, é um tema extremamente doloroso, em que nós temos que ter cuidado naquilo que nós vamos fazer. Da forma como vamos encaminhar tudo isso. Está batendo na nossa porta. As dores da pandemia vão explodir daqui a pouco. Aquilo que eu falei, prestemos atenção nos meses subsequentes, quando começar a vir o refluxo da falta de dinheiro, da falta de emprego, da falta de fé, da falta de esperança. Casas religiosas fechadas, sem a pessoa poder se deslocar até lá para colocar as suas angústias, sentar, ouvir o Evangelho, ouvir uma prece, ouvir uma explanação da Bíblia, uma oração do Padre. Ele vai sucumbir. E ele começa, agora que vai começar a pipocar, que vai começar a espocar esses casos. Responsabilidade nossa também ficarmos muito, muito, muito ligados nesses processos. E o próximo encontro, aí sim, se Deus quiser, com a Ufologia e Espiritismo, no sábado que vem. Perfeito, pessoal?